Gente, essa notícia é muito importante e eu acho que vocês vão gostar de ouvir o que o Roberto Marinho, né, o senador Roberto Marinho, que é do PL, né, é um dos QI mais alto da direita brasileira, e a repórter da CNN perguntou, o repórter da CNN perguntou para ele sobre o prêmio, acho que é Fernanda Torres, né, que ela ganhou aí, falando sobre aquele filme que fala sobre a época do regime militar, né, Ainda Estou Aqui, né, que tem uma alusão à questão da esquerda sendo reprimida na época do regime militar. E aí essa pergunta veio para ele e ele deu uma resposta que deixou os repórteres assim meio, sabe, com aquele sorriso amarelo. Vamos ouvir? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 470 da CCI. CCI é Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo? Tá a nossa chave Pix aqui, ó, jpnoticias@gmail.com, e aqui embaixo tá os dados da minha Caixa Econômica, quer dizer, da minha poupança na Caixa Econômica Federal, para aqueles que gostam de ajudar a Comissão Cidadã de Inquérito. Bem, eu separei isso aqui, que isso é muito importante, porque a questão da política ideológica, né, essa coisa cultural, né, de o projeto cultural ser um instrumento de ferramenta da esquerda, né, e aí a direita vem e faz um contraponto, né, na opinião do Roberto Marinho, Rogério Marinho, né, sobre esse filme. E olha só o que ele respondeu, gente. Vamos ver. Pedro Duran, por favor. Obrigado, Elisa. Minha pergunta é rápida. Eu vou até andar aí pertinho de você, senador. Vai lá. Quero te agradecer pela conversa e te perguntar. Hoje a notícia mais importante do dia é a vitória da Fernanda Torres, que ganhou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro. E isso levanta um debate sobre algo que é muito caro para nós, para o senhor, inclusive, como político e parlamentar, que é a nossa democracia. Depois de amanhã nós temos o ato que vai marcar o dia 8 de janeiro, os 2 anos daquela tentativa de invasão à sede dos três poderes. Minha pergunta é, o senhor assistiu o filme, gostou, achou que merece, que representa bem esse período sombrio da ditadura? Pensa em ir no ato do dia 8 de janeiro, que está sendo organizado aí em Brasília. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Olha, Pedro, primeiro, eu acho que essa relação de não se esquecer é muito importante. Se a gente não leva em consideração o que ocorreu na nossa história, a gente tem dificuldade de se situar no presente e projetar um futuro. Então, todos nós repudiamos, né, qualquer ação que signifique censura, cerceamento da liberdade de expressão, prisão sem nenhum motivo, né, prisões estendidas, relativização do habeas corpus, né, a própria tortura, né, o fato de se impedir que advogados tenham acesso a autos do processo, né, se utilizar a lei de uma forma para os amigos e se utilizar a lei de outra forma para os adversários políticos. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil hoje, desculpe, né, como uma repetição da história, só que com outros atores e de uma outra forma. Se eu discordo de alguém, eu quero ter a possibilidade de debater com essa pessoa, de contraditar com essa pessoa, né, de fazer o diálogo para que as pessoas possam fazer, quem está nos assistindo, um juízo de valor sobre o que está certo e o que está errado. Não se combate a desinformação ou a mentira, né, se retirando as pessoas da possibilidade de estarem se pronunciando. Se combate com mais informação e com mais verdade. Tá? Então, nós estamos vivendo de novo um período sombrio da nossa história, né? Um período em que a democracia realmente ela está em perigo. No dia 8, inclusive, o presidente da República faz uma convocação a favor do que ele chama de democracia inabalável. Me parece, na verdade, que ele está fazendo uma ode à democracia relativa, porque esse mesmo presidente é aquele que vai estar representado formalmente em Caracas, na Venezuela, abraçando o ditador Maduro, que estuprou a democracia na Venezuela. É o mesmo que faz um discurso a favor da conciliação, mas todo dia quer dividir o Brasil entre nós e eles.
deveria estar buscando a conciliação e a pacificação. Nós deveríamos estar falando, por exemplo, de anistia, porque muitos dos que estão na esquerda brasileira hoje ocupam o poder foram responsáveis por crimes de sangue, por assassinatos, por roubos a banco, né, por sequestros. E essas pessoas todas foram anistiadas e ocuparam postos importantes na política brasileira. O nosso Brasil tem uma tradição de pacificação quando tem líderes com legitimidade, com credibilidade, com capacidade de conduzir esse processo, não de dividir a sociedade. Então é evidente que no dia 8 de janeiro eu não estarei em Brasília, por razões óbvias, que eu não vou convalidar essa farsa que o presidente Lula pretende apresentar à sociedade brasileira. Senador, eu gostaria... Então, que resposta, hein? Que resposta, né? Eu só queria acrescentar, quando ele fala que na época do regime militar, a esquerda que foi condenada, foi presa, né? Foi uma esquerda, né? Foi uma militância agressiva mesmo, foi uma militância que assaltava banco, sequestrava embaixadores, né? Matava pessoas, tinha formação de guerrilha, né? Tinha uma ideia de tomada de poder. Então, a esquerda, na época, tinha um enfrentamento contra o regime, o governo constituído, né, que era violento. E o que aconteceu no 8 de janeiro, e aí falta coragem, sabe, para essas lideranças de direita abordar. Que a mesma turma que fez o 8 de janeiro, aquela turma que entrou lá e quebrou, né, é oriundo dessa turma, da época do regime militar, que foi lá quebrar, né, que era bravo. Porque o que aconteceu não foi que os patriotas, os brasileiros, os cidadãos de bem foram lá e fizeram isso. Tanto que eles foram presos sem nenhuma resistência, porque eles achavam que eles estavam do lado da lei, que eles estavam do lado das Forças Armadas, que eles estavam do lado da polícia, que a polícia estava lá para protegê-los. E eles foram presos porque não ofereceram resistência. Por quê? Porque eram pessoas pacíficas. Quem foi lá fazer a baderna e quebrar foi essa turma da esquerda, que está aí vendendo esse discurso aí, né, da censura do regime militar, essa coisa toda. Então, é os mesmos atores, né, com gerações diferentes que estão protagonizando, né, estas cenas de violência e tentam agora culpar pessoas inocentes de que eles é que fizeram aquilo. Entendeu? Então falta coragem para colocar os pingos nos is. A direita tem uma força muito grande, mas falta-lhe essa capacidade de apontar o dedo e dizer, olha, a gente sabe que foram vocês que armaram tudo, que fizeram tudo. Porque as pessoas que foram presas não tinham nenhuma intenção de fazer isso, não tinham capacidade de fazer isso. E aí vocês colocaram o pessoal de vocês para fazerem e tocaiaram essas pessoas. Então, agora que eles estão no poder, eles estão destruindo a democracia, destruindo o devido processo legal, destruindo, né, o arcabouço jurídico desse país, que possa dar legitimidade para a gente ter uma segurança jurídica. Estão produzindo censura, estão torturando, prendendo sem culpa, sem nada. E pessoas inocentes, que é pior. Na época do regime militar, né, as forças policiais na época, do COD, aquela coisa, prendiam aqueles que eram revolucionários mesmo, aqueles que estavam dispostos, né, a pegar em arma e tudo mais. Já nesse 8 de janeiro, que eles vão lá comemorar, fazer aquela festa toda, né, a gente tem essa ideia e apresentamos já elementos com provas materiais, inclusive com vídeos e áudios mostrando, né, que sim, foram eles que armaram. E aí é muito triste você ver a sociedade brasileira ter que assistir um teatro desse, né, de um governo que tenta fazer esta encenação, abraçar a democracia, prender inocentes, fazer a baderna, prender inocentes
e depois dizer que está abraçando a democracia. Sabe? Isso é que é triste. Isso é que dói. E não teve um parlamentar de direita, tanto na CPMI como na CPI, né, que teve a coragem de apontar e falar isso. No máximo que eles chegaram, vocês prevaricaram, vocês sabiam, né, vocês deixaram que acontecer. Por que deixaram? Horas. Junta essas frases todas e você vai ter um entendimento. Que seria? Vocês fizeram isso. Não é? É só juntar os retalhos dessas informações, dessas evidências, e você vai ter aí, né? Tem cara de porco, tem focinho de porco, tem orelha de porco, tem pé de porco, tem costela de porco. É porco. Então, esse é o grande, o grande déficit, né, dessas lideranças de direita, foram deixar que eles empurrassem essa narrativa, tá? E eles não tivessem coragem de desmanchar essa narrativa, apontando de fato quem realmente fez esses eventos. E aí fica aí esses inquéritos ad eterno, sem fundamento, sem base, sem nada. Por quê? Porque não tem como provar o improvável. E aí não pode encerrar, porque se encerrar vai ter que mostrar, olha, ele fez isso. Mas cadê que fez? Não fez. E aí fica tentando culpar Bolsonaro, culpar general Heleno, general Braga Neto, entendeu? Enquanto o G. Dias estava lá dentro interagindo com os vândalos, enquanto o Ricardo Capelli, que foi o interventor, né, mandou prender o comandante da PM, né, do Distrito Federal, que estava lá lutando para prender os baderneiros que eles colocaram lá dentro, entendeu? E aí prende o comandante e promove o vice-comandante, que foi justamente aquele, né, que esvaziou, né, a polícia militar para que pudesse fazer a invasão. Ora, se o Dino vai lá, pega o seu interventor, que é o Ricardo Capelli, e o Ricardo Capelli, né, manda prender o comandante da polícia militar e promove o subcomandante, que foi o cara que fez a merda, né, que abriu as guardas, que colocou lá acadêmicos lá para fazer a proteção, que deu férias para o especialista lá em segurança pública, né, que era aquele outro coronel Naime, né, que armou tudo. Aí depois o cara ficou numa situação difícil, acabou sendo preso, né, porque aí o Capelli, como é que o Capelli explica isso? Se ele botou no comando o cara que fez a merda, o subcomandante que fez a merda. E aí eu pergunto, onde estava esse subcomandante quando aconteceu isso? Estaria ele lá dentro do prédio do Ministério da Justiça, junto com o Dino, junto com o Capelli, fazendo, né, o controle remoto da situação? Porque o Capelli mesmo disse no último vídeo que eu mostrei que eles tinham um drone monitorando em tempo real o que estava acontecendo. Horas. Se o imediato do ministro da Justiça, Ricardo Capelli, que foi o interventor, que estava lá no Palácio da Justiça, junto com o Dino, no domingo à tarde, estava monitorando com drone e deixou acontecer, sendo que a Força Nacional estava lá na garagem, no subsolo do seu departamento, né, do Ministério da Justiça. Horas. Será que é preciso desenhar isso? Está desenhado, está mais do que desenhado, está colorido, entendeu? Está em 3D, está para qualquer um ver. E aquele fotógrafo da Reut, sei lá como é que chama, Adriano, sei lá o quê, todo capuzado, todo parecendo que estava indo para uma guerra, chegou lá, estacionou o carro no Ministério da Justiça, lá no estacionamento do Ministério da Justiça. E aí tirou foto lá até da Força Nacional. Quem não garante que esse jornalista, ao se direcionar para lá, ele já tinha as informações dos detalhes que ia acontecer, porque ele entrou nos prédios todos, junto com os infiltrados. Ele entrou antes dos patriotas chegarem. Ele entrou junto com os vândalos. Ele administrou junto com os vândalos a cena. Aquilo foi construído. Aquela cena do arrombamento da porta lá da antessala do
do presidente, aquilo foi uma vergonha. Aquela imagem dele interagindo com, né, o vândalo lá, escolhendo o ângulo, conferindo se a cena está boa. Será que esse jornalista não estava ali plantado pelo Dino? Será que quando ele estacionou o carro dele lá no estacionamento do Ministério da Justiça, ele não subiu, não foi na sala do Dino lá para negociar as condições do trabalho? Para dizer, olha, ó, você vai ali, você vai aqui, você vai ali, a turma que está lá vai fazer isso, vai fazer aquilo, você já sabe, você faz uns ângulos bacanas, manda aquilo para a mídia, porque a mídia já está sabendo. Eles já estão sabendo o que vão colocar lá. Entendeu? Então a gente fica com essa cena aí ridícula, achando que o povo brasileiro é bobo, ter que assistir isso. Mesma coisa que o povo achar que o povo da Venezuela é bobo, de achar que o Maduro ganhou aquela eleição lá, e eles fizeram inteligentemente lá, né, conseguiram reunir todos os elementos lá das atas para confirmar que deram uma lavada. E agora o Lula quer mandar um representante lá para chancelar a ditadura do Nicolás Maduro. Então, o que falta para a direita é isso, sabe? É foco, é apontar, é falar, olha, foram vocês. Gastaram uma grana com CPMI, gastaram uma grana com CPI. Eu estou aqui parado, aqui, ó, já tem mais de 2, vai fazer 2 anos, que eu estou aqui todo dia mandando vídeo, entendeu? Para vender, né, uma ideia de realidade para vocês, vender a verdade, que a ideia nossa não é pôr fogo no parquinho, é pacificar a nação brasileira. Mas aí vocês têm que falar a verdade, tanto a esquerda como a direita. Não é hora de prevaricar nem de um lado nem do outro. Tem que falar a verdade. São pessoas que estão presas, que não merecem estar presas. É injustiça. E cada dia que passa é um dia que essa pessoa perde na vida. É o tempo dela que está sendo sequestrado. Isso não recupera, isso não volta. São filhos que crescem sem ver os pais, que vão ficar traumatizados. É uma vida traumatizada para o resto da vida, por causa de uma babaquice dessa, de querer vender uma história, de armar uma história. Nós já mostramos quem são os infiltrados, já mostramos lá no QG de Brasília, onde eles ficavam concentrados, o carro de som deles, os líderes deles, como eles fizeram, até a conversa de WhatsApp que eles trocaram para falar como é que eles iam fazer a invasão, com a participação da Polícia Civil, papapá, sei lá o que mais. Então, sabe, é viver numa mediocridade que a gente não tem pé nem tamanho. E aí eu me despeço de vocês. E peço para vocês comentarem, sabe? O desabafo é importante. Nós ainda somos a capital brasileira da liberdade. Aqui é São João del Rei. E São João del Rei, né? Já tenho um de nossos filhos que estão aqui sepultados, que já dizia assim: o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E o primeiro compromisso de São João del Rei é com a verdade e a pacificação nacional. Tá certo? Então não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar, se inscrever no nosso canal TV Del Rey, tá certo? Acione o sininho lá para você receber as notificações. Nós estamos sempre mandando vídeos importantes para vocês, tá certo? Estamos acompanhando aí com muita apreensão o que vai acontecer na Venezuela, né? No dia 10, dia 9, também já está aí chegando, tá certo? E não deixe, sabe, de contribuir com qualquer valor, gente, porque aqui, ó, eu estou por conta disso, tá certo? Eu não tenho outra saída. 65 anos e eu não quero levar isso para o túmulo, sabe? Que eu não fiz a minha parte. Então faça a sua parte, compartilhe, curta, comente, com coragem, com determinação, com sabedoria, com responsabilidade, com educação, certo? Porque nós não estamos aqui para fogo no parquinho. Eu tenho parte da família que é simpático ao governo do PT, eu tenho parte da família que é simpático ao governo do Bolsonaro. Então, eu prezo pela família. Então, eu não estou aqui para pôr fogo no parquinho. Só que a verdade tem que ser dita, tem que ser colocada.
As pessoas não podem deixar que a alma adoeça. Certo? A gente está vivendo um mundo muito complicado hoje. Então está aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Aqui embaixo está minha conta poupança na Caixa Econômica Federal. Tá os números aí, ó. Quer que eu leia? Então tá bom. Agência 151, conta 752-458-498-0. Meu CPF é 248-179-106-15. Lá você vai achar o titular, que é João Batista Guimarães, que é meu nome de batismo, tá certo? Aqui eu uso João Paulo Guimarães, tá bom? Então, qualquer pingadinho, R$10, R$5, o que vocês puderem ajudar, vocês vão estar alimentando, né, essa voz que vem do interior, que é aqui do coração do Brasil, o interior de Minas Gerais. Um abraço, fique com Deus. Fortaleza para os fracos, coragem para os tímidos, luz e conselho para os hesitantes. E para todos, humildade, paz, caridade e alegria de viver. Um abraço.